Vamos para o tema da palavra, então? Pode colocar o tema para mim? O tema é: uma palavra é o suficiente. Uma palavra é o suficiente. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela, fala assim: uma palavra. Fala assim: é só uma palavra e é suficiente. Escuta isso, você tem uma palavra. Você tem uma palavra e essa palavra é suficiente. Nós temos uma palavra e isso é tudo que nós precisamos. A palavra de Deus, ela é suficiente para as nossas vidas. Queridos, quero fazer uma pergunta. Você sabe qual é o maior medo do inimigo? Qual é o maior medo do inimigo? O maior medo do inimigo, vou te responder. Não é o seu grito. Não é o seu cargo, a função que você executa, que você tem. Não é o medo do inimigo, não é quando você está aqui no culto e levanta as mãos para os céus e começa a adorar o Senhor e falar que ama Ele. O maior medo do inimigo não é esse. O maior medo do inimigo é quando um filho de Deus, uma filha de Deus, carrega a palavra. Quando o filho, a filha de Deus carrega a palavra de Deus. É esse o medo do inimigo. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele é derrotado pela palavra. O inimigo das nossas almas é derrotado pela palavra de Deus. E nós vamos aprender isso nessa noite. Queridos, quando Deus fala, tudo muda. A voz de Deus tem o poder para mudar história, para mudar situações. A voz de Deus tem poder para abrir caminhos impossíveis. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: a voz de Deus tem poder para mudar a história. A voz de Deus tem poder para tornar um caminho que era considerado impossível, possível. A voz de Deus tem esse poder. A voz de Deus tem esse poder, a palavra de Deus tem esse poder. Mas muitos filhos de Deus estão olhando que hoje, para o quê? Para as circunstâncias, olhando para a situação ao seu derredor, olhando para as lutas, para as dificuldades, abaixando a cabeça e ficando ali remoendo o que está vivendo, esquecendo que nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. E um filho, uma filha de Deus, ele tem que usar a palavra, o poder da palavra. O que tem saído da sua boca esses dias? Qual é a palavra que tem saído da sua boca esses dias? Presta atenção nas palavras que têm saído, porque uma palavra é suficiente para mudar tudo. Uma palavra. Queridos, muitos e muitos, como eu disse, têm esquecido que é filho, que é filha de Deus. E tem esquecido de usar a palavra ao seu favor. Porque Deus nos deu autoridade através da palavra dele. E queridos, tudo muda quando nós usamos a palavra. Você pode estar passando a luta que for. Se você começar a liberar a palavra, a situação vai mudar. A causa vai ser mudada. Porque há poder nas palavras, queridos. E Jesus, ele já liberou a palavra para nós. Ele já liberou a vitória para nós. Quando ele liberou? Quando ele morreu na cruz do Calvário por nós. Quando ele pegou e falou: está consumado. Nesse exato momento que ele disse está consumado, veio sobre ele toda dor, toda enfermidade, toda miséria, toda angústia, toda depressão. Ele foi atraído sobre Jesus. Jesus levou. E ali, o que aconteceu? Jesus nos fez filhos. Então você que está aqui nessa noite, entenda uma coisa: você é filho, você é filha de Deus. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é filho e filha de Deus. E para o filho e para a filha de Deus tem vitória, tem promessa, tem conquista. É isso que ele fez na cruz Calvário para as nossas vidas. Então nós não podemos mais ficar olhando as dificuldades, olhando os dias maus, as circunstâncias. Nós temos que olhar para a palavra, para a vitória que foi conquistada na cruz. Queridos, pode parecer às vezes que nada está acontecendo, mas a palavra foi liberada no céu e vai
acontecer, vai se cumprir nas nossas vidas. Nós temos uma palavra profética para esse ano. Uma palavra profética foi liberada sobre as nossas vidas no começo do ano, em janeiro, em dezembro já foi liberada essa palavra. Qual que era a palavra? O ano do crescimento extraordinário. Mas o que aconteceu com muitos e muitos aqui, dentro da igreja aqui, na nossa igreja mesmo? Passaram todos esses meses, nós estamos em outubro e parece que não aconteceu. Parece que o extraordinário não aconteceu. E aí se conformou e fica pensando assim, falta só 2 meses, como que eu vou viver esse extraordinário? Como que eu vou viver isso? Ficaram desanimados. No começo começaram bem, começaram acordando todo dia de manhã e falando, eu vou viver o crescimento extraordinário, esse vai ser o melhor dia da minha vida, eu vou viver o crescimento extraordinário. Só que foi passando os dias e viu que não aconteceu, parou de falar. Deixa eu falar para você uma coisa, foi liberado isso aqui já foi liberado. Só que sabe o que acontece com muitos? Começaram a olhar ao redor, começaram a olhar as circunstâncias, começaram a olhar as lutas, começaram a olhar os dias maus, porque foi luta atrás de luta. Deixa eu te falar uma coisa, a luta, ela não vem para nos reprovar, ela vem para nos aprovar. A luta, ela vem para nos aprovar, é preparo para grandes vitórias, para grandes conquistas. Mas muitos e muitos filhos de Deus começam a olhar para a luta, se esquece que Ele tem um Deus que é poderoso, que é muito maior que qualquer luta, que qualquer gigante, que qualquer enfermidade que se levanta. É muito maior, o Deus que nós servimos é muito maior, a sua palavra é maior que isso. E nós, como os filhos e filhas de Deus, nós precisamos tomar posse da palavra. Nós precisamos tomar posse que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E o que Ele conquistou na cruz já é direito meu, é direito seu, é direito nosso. Foi conquistado na cruz. A dor, a enfermidade foi levada sobre Ele. Não aceite enfermidade sobre o seu corpo. O médico falou. Em nome de Jesus, não aceite. Você é curado, você é curada, você é sarada. Vamos ler Isaías 55:11. Vamos ver o que Isaías 55:11 diz. Diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará que me apraze e prosperará naquilo que a enviei. Olha, está falando aqui que a palavra, ela não volta vazia quando nós liberamos a palavra. Fica liberando a palavra que você vai morrer. Fica, eu vou morrer. Vai vir enfermidade sobre o seu corpo. Você liberou a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Queridos, essa manhã que eu preguei pela graça, pela misericórdia de Deus. Ontem à noite começou uma dor de cabeça. Mas uma dor de cabeça terrível. De manhã eu comecei a liberar a palavra, em nome de Jesus. Pela madrugada eu acordei, falei, Senhor, em nome de Jesus, que essa dor saia. Eu vou ministrar a palavra, eu vou pregar a palavra, em nome de Jesus essa dor vai sair. E ela não saiu não, ela não foi embora não. Eu subi no altar, estava assim estourando, meu olho estava até pequenininho. Parece que eu acho que eu não enxerguei ninguém de manhã, de tanto que doía. Eu corri para casa para fazer almoço e eu fiz um almoço pela fé, pela graça, de tanta dor de cabeça. E eu declarando, Senhor, em nome de Jesus, toda dor vai sair. O apóstolo orou por mim, toda dor vai sair. Eu sou curada, eu sou sarada, eu sou curada, eu sou sarada. Passou, saiu em nome de Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Liberar a palavra. Aí se eu ficasse assim, apóstolo, eu tô com muita dor de cabeça, não vou pregar não, prega lá. Ninguém sabe que é eu mesmo? Prega, vai. E eu sei que ele ia pregar. Para ele não tem dificuldade nenhuma subir aqui, mas eu vim pela graça. E sabe o que aconteceu? Quando eu desci do altar, veio uma irmã e pediu para mim assim, mãe, eu queria muito que você orasse. Ela estava chorando com muita dor na perna. Ela está doendo demais, ela estava chorando de muita dor. E eu coloquei as mãos, o apóstolo, oramos por ela. E eu sentindo dor também, a minha cabeça estava explodindo de tanta dor. Mas eu orei e declarei a cura sobre ela. E eu falei, Senhor, eu declarei a cura sobre ela, eu recebo sobre a minha vida também. E é assim que a gente tem que fazer, queridos. Nós precisamos declarar a palavra. A palavra não volta vazia. A palavra que nós liberamos não volta vazia. Você tem a palavra.
e você precisa usar a palavra sobre a sua vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: a palavra de Deus é decreto do céu sobre a sua vida. Fala assim: a palavra de Deus é decreto do céu sobre a sua vida, e ela pode mudar a sua história. Fala. Queridos, vamos ler Mateus 4, do 1 ao 11. Nós vamos aprender aqui com Jesus como que ele fazia para vencer o inimigo, como que ele fez para vencer o inimigo. A Bíblia, queridos, por isso que é importante nós lermos a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus todos os dias, todos os dias. Não é escutar só quando você vir no culto. Pega a Bíblia e leia todos os dias. Olha só que forte aqui, nós aprendemos como que Jesus venceu o inimigo. E ele nos ensina, isso tudo foi registrado na Bíblia, para nós aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia. Como que nós vamos vencer o inimigo quando ele vir nos atacar? Olha só, está falando lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olha só Jesus. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então nós vemos aqui porque 3 vezes o diabo ele veio aqui tentar Jesus. Ele veio falar, ele veio o quê? Colocar ali em Jesus, questionar ali o propósito de Jesus, querendo fazer que Jesus, roubar a identidade de Jesus, afrontando, tentando Jesus. Como que Jesus venceu ele? Com a palavra, com a palavra dele. Então é isso, queridos, é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Veio uma afronta do inimigo, libera a palavra. Inimigo, não, eu não recebo essa voz suja sua, eu não recebo isso para minha vida, eu não recebo. E usa o poder da palavra. Por isso que é bom nós lermos a palavra. Se você ler a palavra, você vai ter a palavra de Deus para liberar contra o inimigo. Então você precisa ler, nós precisamos ler a palavra de Deus para poder questionar quando ele vir. Quando ele vir colocar as dúvidas, você vai falar: não, diabo, aqui não. Você pode pegar tudo que é seu e sai, porque na palavra está escrito. É declarar a palavra. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: quem tem uma palavra, tem uma espada. Fala assim para ela: o deserto não cala quem tem promessa, ele só revela quem carrega a palavra. Olha só, o deserto não pode te calar, não. Está passando pelo deserto, não se cale. Se levanta com a palavra de Deus. Se levanta, você é filho, você é filha de Deus. E filho e filha de Deus não pode abaixar a cabeça. Filho e filha de Deus libera a palavra, libera a palavra. Talvez você tenha passado pelo deserto, mas se você sair daqui hoje, lembrando do que Deus te falou, o inimigo vai perder, o inimigo não vai poder mais ter poder sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos. Então, saia daqui hoje, declarando a palavra, liberando a palavra. Você tem a palavra. Vamos ler Lucas 5, do 1 ao 7. Lucas diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré.
e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, ele disse, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique até aqui. Olha só essa passagem aqui. Pedro era pescador. Pedro, ele havia passado a noite toda pescando e nada tinha pegado. Não conseguiram pegar peixe a noite toda. Pedro, com certeza, ele estava cansado. E aí Jesus chega para ele e fala assim, ele dá um comando, ele dá uma palavra: volta lá e lança as redes. Pedro, ele poderia muito bem questionar Jesus e falar assim: Senhor, eu sou pescador, eu entendo de pesca, eu sou o pescador aqui, eu entendo de pesca. Fiquei a noite toda, não peguei nada, nós não pegamos um peixe sequer. Se eu for e lançar as redes, eu não vou pegar de novo. Foi isso que Pedro falou, que nós lemos? Não, Pedro não falou assim. Ele confessou, ele falou: Senhor, nós não pegamos nada. A noite toda trabalhamos e nada pegamos, mas pela tua palavra eu lançarei. Pela tua palavra eu vou lançar novamente a rede. Pedro foi com fé, ele lançou a rede, e nós lemos aqui que eles pegaram muitos peixes, que teve que chamar até outro barco, os companheiros dele, de tanto peixe, porque já estava quase afundando o barco de tanto peixe. Então, queridos, pela palavra, é a palavra, quando nós temos a palavra e nos agarramos à palavra, a vitória vem, a conquista vem. Nós precisamos declarar a palavra, nós precisamos colocar a palavra em ação nas nossas vidas. Queridos, uma palavra foi o suficiente para transformar uma noite de derrota em uma manhã de abundância. Olha só o poder da palavra. Apenas uma palavra foi suficiente para transformar a noite deles, que não pegaram peixe nenhum, uma noite que foi de derrota, para uma manhã de abundância, uma manhã de conquista, de vitória. E é assim que Deus vai fazer na sua vida. É isso que Deus vai fazer na sua vida, se você liberar a palavra, se você usar a palavra ao teu favor. Queridos, quando temos uma palavra, o extraordinário acontece, e aconteceu aqui na vida de Pedro, e vai acontecer na sua vida também. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: o extraordinário vai acontecer na sua vida, mas você precisa liberar a palavra. Queridos, faltam 2 meses apenas para terminar o ano. Mas esses 2 meses que falta para terminar o ano será os melhores meses da sua vida. Os meses que passaram aí, passou, você às vezes não viveu aquilo que você achava que ia viver, as promessas de Deus, mas eu estou declarando sobre a sua vida. Recebe aí, esses 2 meses que faltam para terminar o ano serão os meses mais poderosos da sua vida. Você vai viver um crescimento extraordinário em todas as áreas da sua vida. Você recebe essa palavra? Eu recebo também em nome de Jesus. Eu tomo posse em nome de Jesus. Queridos, na Bíblia nós vemos aqui que muitos homens e mulheres viveram o extraordinário porque tinham uma palavra e obedeceram a palavra. Abraão foi um. Abraão, lá quando você começa a ler Gênesis, Deus um dia chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua terra,
do meio da sua parentela, sai, eu não quero mais você no meio dos seus parentes, no meio da sua terra, sai. Eu vou te mostrar a terra que você vai. É uma terra que você vai prosperar, uma terra. Abraão, ele não sabia para onde ia, Abraão não tinha direção. Deus não falou, eu vou te levar para tal lugar. Não, ele falou, sai. Foi esse o comando, sai. Abraão só tinha uma palavra, e essa palavra foi suficiente, e ele obedeceu a palavra. Ele obedeceu a palavra. Queridos, Abraão é o pai da fé. Abraão, o pai da fé, porque ele ousou na fé, ele teve fé para acreditar na palavra do Senhor, e ele viveu o grande milagre, ele viveu o extraordinário. E hoje nós somos descendência de Abraão. Você e eu somos descendência de Abraão, porque Abraão decidiu obedecer a palavra de Deus e viveu o extraordinário na vida dele. Quem tem uma palavra não precisa entender, só precisa obedecer. Você tem a palavra, então obedeça. Você não precisa entender, obedeça a palavra. José recebeu uma palavra em forma de sonho. Ele foi traído, foi jogado no poço, esquecido na prisão. Mas a palavra sustentou, a palavra sustentou ele. Parecia que nada estava acontecendo. José ficou numa prisão ali, por um bom tempo, parecia que tinham esquecido dele. Mas a palavra, ele ficou na palavra de Deus. A palavra sustentou. E deixa eu te falar uma coisa, o poço não anulou o propósito, só preparou José, e José se tornou o governador do Egito. O poço não anulou, não. O poço só preparou. Tudo que ele passava foi preparo. Foi preparo porque Deus tinha coisas grandes para ele. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem coisas grandes para você. Talvez você tenha passado por lutas atrás de lutas. Isso aí não é para você desistir. Não é para você olhar para baixo. Não é para você falar, acabou para mim. Não, isso aí é preparo. É preparo. É preparo porque Deus vai te colocar em lugares grandes. Você recebe essa palavra? É isso que Ele tem para as nossas vidas. Ele tem preparado coisas grandes para nós. Davi também foi outro. Davi foi ungido rei quando ainda era um simples pastor. Ele estava no pasto e ele foi ungido rei. Mas ele, entre a unção e o trono, ele enfrentou o que? Um deserto. Ele enfrentou perseguição. Ele enfrentou calúnia. E sabe o que manteve Davi de pé? A palavra. Ele tinha a palavra. E sabe o que vai te manter de pé? É a palavra. Então pega a palavra, agarra a palavra, guarda a palavra no seu coração. Guarda a palavra no seu coração. Vocês que estão aqui, você é filho e filha de Deus. Eu volto a falar, você não é qualquer um. Você é filho e filha de Deus. E para o filho e para a filha de Deus, ele tem que carregar a palavra. E a palavra muda a história, muda a geração, muda tudo. Queridos, a palavra muda a geração. Deixa eu te falar, você já viu histórias de pessoas que às vezes a família tem alguma enfermidade e assim ela conta, porque o meu bisavô teve isso e morreu disso, porque o meu avô morreu disso, porque o meu pai morreu disso, e aí ela continua com esse decreto aí de enfermidade na vida dela. Deixa eu te falar, o filho de Deus, ele não pode, ele tem que carregar a palavra. O meu avô morreu disso, o meu bisavô morreu disso, o meu pai morreu. Na minha vida não, na minha vida está quebrado em nome de Jesus, na vida dos meus filhos está quebrado em nome de Jesus. A minha geração eu não aceito, a minha geração eu não aceito enfermidade. Tem pessoas que às vezes o médico passa pelo médico, aí eles falam assim, olha, deu câncer, cuidado, começa a se cuidar, começa a fazer exames, porque você tem uma probabilidade em ter. Em nome de Jesus, não aceite isso na sua vida. Quebra essa palavra, esse decreto, esse demônio na sua vida. Não receba. A sua vida é de cura, e os teus filhos serão uma geração curada, sarada, cheia de saúde. E é assim que nós temos que fazer.
talvez em uma família de miséria, de escassez, uma família que não tinha abundância e veio lá dos avós e foi vindo. Na sua vida tem que ser quebrado em nome de Jesus. Na sua vida não tem que ter escassez, tem que ter abundância. Sabe por quê? A palavra fala que Jesus se fez pobre no meu e no seu lugar para que nós nos tornássemos ricos. Então a nossa vida chega escassez. Escassez foi para lá, foi para o passado, para a geração passada, porque nós, a partir da minha geração, será próspera. A minha geração terá abundância de vida. Eu emprestarei para muitos e não tomarei emprestado. E é essa palavra que você tem que ficar na sua vida. A sua geração, os teus filhos serão prósperos. Se você está vivendo uma vida boa agora, os teus filhos vão viver melhor. Os teus netos vão viver melhor. Uma geração que vive a abundância de Deus. É assim que nós temos que declarar a palavra sobre as nossas vidas. Nós temos a palavra. E a palavra que tem que prevalecer. E o inimigo, ele fica com medo quando nós, filhos de Deus, carregamos a palavra. Ele perde quando um filho e uma filha de Deus carrega a palavra. Mas, queridos, como eu disse, volto a falar, muitos filhos e filhas de Deus que estão vivendo fracasso porque não estão usando a palavra. Comece a usar a palavra. Deus te trouxe aqui nessa noite para você começar a abençoar a sua geração, para você começar a abençoar a sua casa, para você começar a abençoar a sua vida. Comece a abençoar a sua vida. Você tem que começar a se abençoar. Você se abençoar também. Queridos, tem uma outra passagem aqui que é a respeito de Pedro, quando Jesus ele estava caminhando sobre as águas. E Pedro fala para Jesus: se o Senhor é Jesus mesmo, me faça ir até o Senhor. E Jesus dá uma palavra para Pedro, ele fala: vem, Pedro. E Pedro começa a andar por cima das águas. E Pedro, ele tinha a palavra. Ele começou a olhar para Jesus, ele tinha a palavra, ele começou a andar pelas águas, olhando para a palavra, olhando para Jesus. Só que sabe o que aconteceu? Pedro começou a bater um vento. Ele olhou para a onda, ele tirou os olhos de Jesus, ele tirou os olhos da palavra, e quando ele tirou os olhos da palavra e de Jesus, ele começou a afundar. Deixa eu te falar uma coisa, não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos da palavra de Deus, porque senão você vai afundar. E Deus, ele não te fez para afundar. Deus te fez para caminhar sobre as águas, sim. Deus te fez para viver uma colheita, um crescimento extraordinário. Ele vai acontecer. Ainda que esses meses passados nada aconteceu na sua vida, vai acontecer, vai se cumprir. Você recebe essa palavra? Eu também recebo, mas nós precisamos tomar posse, andar na palavra, liberar a palavra de Deus, liberar a palavra. Queridos, quando o inimigo vir sobre a sua vida, com uma enfermidade, como eu disse, você passar pelo médico e ele falar: não tem cura para você, vai tomando esses remédios aí, vai ter que fazer o tratamento, não recebe. O inimigo vai falar e vai soprar no seu ouvido: tá vendo? O médico falou, não tem cura para você. Não tem cura, não tem jeito para você. Sabe o que você vai fazer? Você vai se levantar. Você tem a palavra. Você vai se levantar e vai falar: diabo, está escrito. Está escrito. Você vai fazer como Jesus falou e ele teve que ir embora. Você vai falar: diabo, está escrito. Jesus já levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras eu sou curado. Está escrito, a palavra fala que eu sou curado. Eu sou curada. Eu sou curado. É assim que nós temos que agir. Quando ele vir, você não pode, você não consegue, você não vai vencer, você não é vencedor. Você vai falar: está escrito. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedora. Libera a palavra. Quando ele vir, você é quebrado, você está falido, você vai viver como a sua geração viveu do passado, e na escassez, você não é próspero. Você vai declarar: Jesus se fez pobre no meu lugar, para que eu me tornasse rico. Está escrito, está escrito.
Está escrito, eu sou próspero. Você vai liberar a palavra, queridos. E uma palavra é suficiente para mudar o decreto, para mudar a história. Uma palavra é suficiente para mudar. Esses 2 meses que faltam para terminar o ano serão os meses mais poderosos da sua vida. Serão os meses mais abundantes da sua vida. Queridos, quando ele vir para você e dizer, você é fraco, você é fraca, você vai falar, está escrito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito, eu posso sim todas as coisas naquele que me fortalece. Então quando, queridos, o diabo vem, usa a palavra. Não aceite as palavras mentirosas dele na sua mente. Libera a palavra. Libera a palavra. Então guarda essa palavra no seu coração. Você precisa a partir de hoje andar na palavra. E o diabo não vai mais poder te tocar. O diabo não vai poder mais tocar. Ele pode até vir, mas ele vai ter que cair por terra, porque você vai liberar a palavra. E ele não suporta quando um filho, uma filha de Deus libera a palavra. Ele sabe o poder que tem na palavra. Então a partir de hoje libera a palavra. Escuta isso, olha, se Deus falou, está falado. Se Deus prometeu, está prometido, vai se cumprir. Então escuta isso, você vai viver um crescimento extraordinário em todas as áreas da sua vida, sim. Você recebe essa palavra aí? Vai se cumprir, em nome de Jesus, vai se cumprir. Aleluias. Aleluias. Olha só, já estou encerrando. Escuta isso, presta bem atenção. Você não precisa de sorte. Você não precisa de sorte. Você só precisa da palavra de Deus. Porque quando a palavra chega, o extraordinário acontece. Então se prepare. Se prepare, levanta suas mãos mais alto, se prepare, sabe por quê? Porque as redes vão se encher novamente, e está vindo esses 2 meses que faltam para terminar o ano, vai ser os meses mais abundantes da sua vida. Você vai viver um crescimento extraordinário em todas as áreas da sua vida. Você vai ter muito dinheiro e vai ser para abençoar. Você nunca mais vai tomar emprestado. Você vai emprestar. Deus te coloca hoje como cabeça e não mais cauda. Mas recebe essa palavra mesmo. Toma posse. Porque eu volto a falar, esses 2 meses que falta para terminar o ano serão os meses mais abundantes da sua vida. A enfermidade não pode prevalecer sobre o seu corpo. A partir de hoje, todo demônio de enfermidade, ele está secando agora. Eu libero a palavra agora. E a palavra muda a história. Todo demônio de enfermidade, eu estou na autoridade do nome de Jesus, está secando. Se você estava aqui com alguma enfermidade, recebe a cura aí. Recebe a cura, porque está secando agora em nome de Jesus, e você vai testemunhar. Levanta suas mãos mais alto ainda. Eu quero falar para você, esses 2 meses que faltam para terminar o ano serão os meses mais poderosos da sua vida. Portas se abrirão. Deus te dará ideias, uma ideia, e você prosperará como nunca. Uma ideia que Ele te der, você vai prosperar como nunca esses 2 meses. Então recebe aí, toma posse. E a partir de hoje, você não vai ouvir testemunho não. Você vai contar o seu testemunho. Você vai chegar para as pessoas e vai falar assim, escuta isso, olha só, Deus fez isso e isso na minha vida. Você vai começar a testemunhar e ela vai falar, e você vai chamar e convidar ela para vir para o culto, para a igreja. Fala assim, olha, vamos lá no culto na minha igreja, porque lá, o Deus que eu sirvo, Ele está lá e Ele muda a história. Lá muda a história. Se você quer que a sua história seja mudada, vamos lá comigo, e você vai viver os meses mais poderosos da sua vida. Você vai começar a testemunhar, queridos. Você vai começar a contar o que Deus fez na sua vida, e por causa da sua vida, muitas pessoas chegarão para Jesus. Amém? Você recebe essa palavra aí?